O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, pode ser votado ainda amanhã na Comissão Mista do Orçamento no Senado. Entre inúmeros pontos, o texto amplia o limite para gastos, veta o corte de verbas para inúmeros setores e abre espaço para reajuste de policiais federais. E a gente entrevista agora o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que está relatando esse projeto no Congresso Nacional. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando, desses pontos que a gente citou, qual talvez seja o mais polêmico em relação a reajuste, mas aí seriam reajustes para o ano que vem, de funcionalismo, de que forma essa discussão vai ser feita até amanhã? Bom dia a todos, prazer estar aqui novamente com os senhores. Bom, eu priorizei a questão da segurança pública, em especial os policiais federais, porque no estudo que eu fiz, no ano anterior, eles tiveram um investimento de 8 bilhões de reais e recuperaram 48 bilhões de reais. Então, a gente não pode ver a segurança pública como despesa, mas sim como investimento. Então, capta e traz mais recursos para ser destinado para outros projetos do governo. Então, eu botei a questão da segurança pública. Nós temos um déficit muito grande de policiais federais, e cada vez mais estão sendo demandados. Eu tenho conversado com os pares que, ao mesmo tempo, obriga que a Polícia Federal dê resultados imediatos, como aconteceu no caso de Manaus, aquelas duas tragédias. E eu questiono, na hora que a gente precisa dar estrutura e condições para que eles possam executar um trabalho melhor, vocês são contrários. Então, há uma incoerência muito grande, uma enxurrada de CPIs para querer entrar ou fazer o papel do que a Polícia Federal já está fazendo. Então, cada um no seu quadrado, e a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, os órgãos da segurança pública não podem ser vistos como apenas instituições que reprimem o crime, que entram em confronto, que o bandido bom é bandido morto. É desconstruir isso e entender que você tendo um município seguro, um estado seguro, um país seguro, também entra aqui investimentos em empresas que vão sentir tranquilidade em fazer suas produções sem ter que investir em grandes orçamentos para a segurança, a proteção nas suas instalações, nos seus transportes e tudo mais. Então, a gente precisa entender que a segurança é a espinha dorsal para a gente conseguir dar um start em vários setores do país. Senador, na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. Marcos, bom dia. Há uma discussão acerca do tema aumento dos servidores, aqui não me refiro especificamente a policiais federais, que é essa obrigatoriedade de isonomia, né? Ou seja, todos recebam o mesmo reajuste, todos dentro de uma mesma categoria recebam o mesmo reajuste. E isso, embora pareça, a uma primeira vista, uma certa questão de justiça, não é o contrário. Acaba nivelando aqueles que têm bom desempenho com aqueles que são mais encostados e não entregam. Não seria uma forma de ter um reajuste melhor para os servidores, instituir a meritocracia individual e de tal sorte dar maiores aumentos a quem produz mais e dar menores aumentos a quem produz menos? Você vê isso como algo possível? Totalmente possível, e incluímos isso no relatório. A meritocracia. Tirar essa ideia, exatamente como você colocou, ministro, aquela ideia de que todo mundo é igual, é funcionário público, recebe igual. Nós, no relatório, colocamos de uma forma bem clara a valorização e o sistema pela meritocracia. Vão ter agentes públicos que vão ter seus salários reduzidos e outros que vão ter seus salários reajustados, exatamente dentro da avaliação da sua produtividade. Isso a gente colocou na LDO, eu sou totalmente favorável a isso, e também eu preciso desconstruir para a sociedade que funcionário público não trabalha, e que funcionário público está encostado, só quer tirar vantagens. Aí, ao mesmo tempo, a sociedade cobra a segurança, cobra uma boa sistema de saúde, que são todos profissionais públicos. Então, a gente precisa entender que para todas as profissões nós temos grandes profissionais e profissionais que sujam as suas instituições. Então, nós não podemos generalizar.
e a gente fiz questão, junto com os consultores, de colocar na LDO esse texto esclarecendo a meritocracia. Senador Marcos Duval, a gente segue a entrevista com a pergunta agora do Felipe Pena. Bom dia, senador. A gente noticiou aqui na Jovem Pan, há pouco tempo, que a segurança alimentar no Brasil é uma questão muito precária. Nós temos aqui 33 milhões de pessoas em segurança alimentar, 33 milhões de pessoas que na prática não sabem o que vão comer hoje, 33 milhões de pessoas com fome. A pesquisa da Datafolha também que revelou na semana passada que 1 entre 4 brasileiros dizem que não tem comida suficiente em casa. E agora a gente vai ter uma PEC que provavelmente deve aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, mas com limite apenas até o final do ano, furando aí um pouco o teto, mas numa situação emergencial. E a minha pergunta para o senhor é justo que seja só até dezembro? Pode ser que haja alguma previsão no orçamento para que esse auxílio ele seja permanente e não só apenas até dezembro, e mais, de que ele seja ampliado para outras famílias, para que essa insegurança alimentar no Brasil finalmente diminua um pouco? Não, nós não seguimos detalhando esse sistema, optamos em permanecer do jeito que está, mas criamos outras alternativas. Exemplo, como eu falei, investimento na segurança pública para que recursos não sejam usados para corrupção, que não sejam pessoas não fazendo suas declarações de imposto de renda de forma correta, honesta e justa, não fazendo envio de recursos financeiros para outros países, para se isentar dos impostos. O que a construção da LDO eu fiz de uma forma com que nós pudéssemos e que nós possamos, assim, o desejo, investir na infraestrutura, em toda uma estrutura para que empresas possam vir ao Brasil, possam sentir segurança de montar suas empresas aqui no país e gerando mais emprego, automaticamente gera-se renda e renda gera-se não há, todo mundo concorda com isso, não há projeto social melhor no planeta a não ser o emprego. Então, nós estamos buscando formas para isso. Como eu sou presidente do Grupo Parlamentar Brasil e Emirados Árabes, e eu estou frequentemente com eles, e eles estão com grandes orçamentos para investir no Brasil, mas têm receio de alguns pontos, a questão da instabilidade jurídica, a questão das CPIs que levam o governo no enfraquecimento, na possibilidade do impeachment. Então, eu tenho até falado para os meus pares das responsabilidades, ou dizer melhor, das suas irresponsabilidades de ficar sempre fazendo movimentos para o impeachment de um presidente. E você manda um recado para o mundo inteiro do tipo, não investe aqui, porque aqui talvez mude toda a estrutura política e você vai perder seu dinheiro. E sem emprego, aí é a situação que nós vivemos, que é uma coisa inadmissível, ter pessoas passando fome hoje, em 2022. Sendo um país que está sendo comentado e colocado no mundo inteiro como o país que vai alimentar o mundo. E como é que vai alimentar o mundo se o próprio brasileiro, nessa quantidade muito expressiva, está passando fome? Rapidamente, para fechar, a pergunta de Cristina Gremel. Senador, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse o que muda em relação às emendas de relator. Parece que o seu relatório traz algumas considerações ali para que fique mais transparente e não se cometa essa narrativa mesmo que foi plantada aí pela imprensa e pelos opositores do governo, especialmente, de que havia um orçamento secreto quando a gente sabe que não havia. Mas tem como tornar mais transparente para que esse discurso malicioso seja deixado de lado? Você foi perfeita quando você colocou malicioso, é exatamente isso. Nunca houve orçamento secreto porque ele estava sempre no portal. Pode-se dizer que não estava tão claro o entendimento sobre o que era colocado no portal. Mas nós optamos, então, para que não pegue isso como uma desculpa e também vamos fazer com que seja mais claro a linguagem dentro da divulgação nos portais das transparências, vamos botar também no portal Mais Brasil, e eu coloquei como também o presidente da CMO, também responsável pela destinação dos recursos. E é bom esclarecer para a sociedade
que esse recurso não é para o parlamentar, não é uma maneira de tornar legal um caixa 2 ou um dinheiro para o parlamentar. O parlamentar simplesmente ele vai indicar para onde vai ser feito o direcionamento desse recurso. Colocamos também no projeto que também vem a demanda que os próprios municípios e estados demandem aos seus parlamentares recursos e com esses documentos vão então até o relator e ao presidente da CMO e faça suas negociações de recursos. Então, eu quero vou tentar tirar a utilização da RP9 como uma ferramenta de chantagem ou de se colocar como refém de um governo. Então, a gente precisa ter não podemos estar numa situação de refém de qualquer governo, o de hoje ou o que possa entrar no futuro, e os parlamentares têm essa autonomia. Eu, quando entrei, eu questionei isso com o ministro, na época, Onyx Lorenzoni, disse que eu era contrário, porque meu papel era só legislativo, e ele disse, olha, senador, não tem... nós precisamos dos parlamentares das bancadas, porque como vocês são dos estados, vocês têm as sensibilidades maior onde é propício e o recurso para onde tem que ir de forma justa e que realmente vai dar respaldo e condições melhores para a sociedade. Senador. Então, eu vejo isso, não é algo que a gente quer abrir mão. Hoje eu sou um ativista sobre esses recursos para ajudar os estados, mas de forma transparente e deixando claro que não há nada de secreto e o recurso não vai para os parlamentares, é para os estados e municípios. Por isso que eu agradeço até a sua fala, porque essa narrativa de ser secreto está fazendo com que a sociedade entenda que todos os parlamentares são corruptos. Ok, senador Marcos Duval, que é o relator da LDO, muito obrigado mais uma vez pela atenção e bom dia de trabalho, até a próxima. Agradeço a todos, um grande abraço.